Amados irmãos e irmãs, celebrar a Santa Missa é celebrar uma grande celebração do amor, é celebrar o amor, porque em cada Santa Missa se renova, se atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em cada Santa Missa não celebramos uma outra Quinta-feira Santa, mas a mesma Quinta-feira Santa, o mesmo mistério pascal. O Deus que por amor a nós, como dizia uma canção antiga, né? Por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Porque por amor o Senhor se deixa alcançar. O que nós celebramos, a igreja hoje, logo após Pentecostes, nos convida a celebrar a Santíssima Trindade. Esse mistério de um Deus uno e trino. Esse mistério que Ele não revela de uma única vez, que Ele vai revelando aos poucos, a conta-gota, de uma maneira pedagógica, em toda a Sagrada Escritura. Mas, ao se revelar uno e trino, existe uma outra revelação que Deus vai fazendo, que nós vamos ver no Antigo Testamento ainda um pouco velada, um pouco, como digamos assim, bem ali, bem pouquinha, bem disfarçada, digamos assim. E ela vem com tudo, com a encarnação de Jesus. Que esse Deus unitrino é um Deus que se faz próximo, que desce até nós por amor, que nós não podemos compreendê-lo totalmente, que nós não podemos abarcá-lo totalmente, que nós não podemos domá-lo, que nós não podemos, se assim podemos usar a palavra, né, domesticá-lo, que é um Deus que foge à nossa compreensão humana, mas que Ele vem e se revela a nós, se dá a conhecer naquilo que é necessário para o nosso conhecimento, só no que é necessário, o resto fica para a nossa fé. Se a gente entendesse tudo, não precisava de fé, né? E se dá a conhecer naquilo que é necessário, para que a gente possa vivenciar, experimentar este amor, e responder este amor amando também. Portanto, amados irmãos, nós, celebrando o discípulo amado, nessa festa em honra a São João Evangelista, celebrando aquele que definiu a Deus, né, com essa única palavra, Deus é amor. Esta é a definição que São João Evangelista dá, né, de Deus. Nós encontramos a explicação, talvez mais simples, mas ao mesmo tempo mais profunda, além das grandes explicações teológicas que já foram dadas por muitos teólogos grandiosos, mas essa simples e profunda explicação que um santo já deu lá no início da igreja, da Santíssima Trindade. Santo Agostinho dizia que a Santíssima Trindade se explica pelo amor, porque Deus é amor. Mas Deus não é qualquer amor, é o amor em perfeição. Deus que é amor perfeito. Portanto, é amor que se multiplica sem se dividir. Isso só é possível em Deus. Sendo um só Deus, é três pessoas, mas não se divide em três deuses. Permanece uno. Ele é difusível por si mesmo. Sempre age. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre está agindo ali as três pessoas.
Porém, é próprio do Pai criar, próprio do Filho redimir e próprio do Espírito Santo santificar. Apesar de ser uma ação sempre dos três, mas a cada um algo próprio. E este amor se multiplica sem dividir, porque o amor é difusivo por si mesmo. Ele se expande por si mesmo. Mas Deus, que é amor perfeito, se expande sem se corromper, sem se dividir, sem se multifacetar, sem se cortar. Mas Ele permanece uma unidade perfeita. Santo Agostinho define assim, de maneira simples, mas profunda, esta celebração da Santíssima Trindade. Deus se revela como amor puro e generoso. Seu nome é amor e misericórdia. E assim Moisés vai se dirigir a ele quando invoca o Senhor. O Senhor desce na nuvem, permanece com Moisés, se faz próximo. E Moisés então grita: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, paciente, rico em bondade e fiel. Deus já vai se revelando, apesar de ainda não totalmente. Essa revelação chega com Jesus no Novo Testamento, quando Deus se encarna. Mas vai se mostrando próximo. Um Deus que é possível dirigir-lhe a palavra. E Moisés então reconhece: Senhor, que é misericórdia, o Senhor que é bondade, e se prostra por terra. Pede perdão das culpas do povo e dele também. Mas Moisés, reconhecendo esse Senhor misericórdia, fala uma coisa profundíssima. A última frase que foi lida hoje na primeira leitura, que é a resposta que hoje eu gostaria que cada um de nós pudesse dizer a Jesus hoje. Não ao Padre, mas a Jesus quando ele for levantado aqui na Eucaristia. Eu queria que cada um olhasse hoje com profundidade, esquecesse tudo e todos, somente você e Jesus aqui. Não importa como você esteja, como você chegou aqui, só você e Jesus. E Moisés fala assim: Senhor, acolhe-nos como propriedade tua. O Senhor que é misericordioso, o Senhor que é bondade, perdoa nossas faltas e acolhe-nos como propriedade tua. Eu não quero ser meu, Senhor, eu quero ser teu. Me acolhe, Senhor, como tua propriedade, porque o Senhor é misericórdia, porque mesmo que eu sou falho, Senhor, me acolhe dentro de ti, Senhor. Me acolhe no teu mistério. O Senhor que desce ao meu encontro, Senhor, me acolhe, Senhor, como teu. Irmãos e irmãs, essa entrega é a resposta ao amor. Essa entrega é também a maneira de experimentá-lo, de caminhar com Jesus. Essa atitude de Moisés, curvar-se diante de Jesus, prostrar-se. Porque quem não se curva diante de Jesus, quem não curva sua alma, quem não se prostra diante do Deus verdadeiro, vai se prostrar diante do quê? Vai acabar sendo prostrado. Quem não se curva e não se prostra diante de Jesus, acabará sendo prostrado pelo mundo, pelo inimigo. É melhor então, por vontade própria, curvar-se diante de Jesus, bater no peito como Moisés. E diante desse Deus, Senhor, toma-me, Senhor, acolhe-me, Senhor, como tua propriedade. E assim, queridos irmãos, nós então entendemos que Deus não é um amiguinho, porque aí nós temos uma confusão hoje em dia. Aí se fala de Deus amor, aí alguns vão entender assim: então parece ser então que Deus é aquele amiguinho, né? Aquele gente boa, aquele colega que, digamos,
de alguma forma, como eu diria, não sei a palavra correta, vou tentar achar uma aqui agora, eu tinha pensado, mas seria conivente conosco, né? Aquele coleguinha, né, de escola, que, né, a gente se apronta ali as coisas, né, e a gente acha que aquilo ali é amor, né, mas na verdade não, né, é só uma parceria para fazer as coisas ali, né, e para a professora não descobrir, né. Deus não é isso. Deus é Deus, Deus é amor. E esse amor que se revela, esse amor que quer caminhar conosco, e à medida que nós nos damos a Ele, Ele nos transforma. E Ele tem para nós o quê? Salvação. É o que Jesus diz no Evangelho. Aquele que crê será salvo. Esta salvação que Jesus tem. O amor de Deus não é essa confusão que às vezes nós achamos. Não é um coleguismo para, né, acobertar algumas coisas, para ser conivente ali, e para, como eu falei, peguei um exemplo qualquer aqui, mas pensa o que você quiser, né? Um coleguismo ali para aprontar algumas coisas e a professora não descobrir, não é isso. O amor de Deus é para a nossa salvação. Deus se revela a nós, do início do Gênesis até o final do Apocalipse, com um único motivo, único, te salvar. Esse é o motivo. Deus nos deixa a igreja, os apóstolos, os sacramentos, por uma única coisa, te salvar. Me salvar também. Deus se dá a conhecer o mistério da Santíssima Trindade, naquilo que Ele quer que nós conheçamos, e o resto é um assentimento de fé. Aquilo que Ele não quer, né, nós chegamos até um limite e a partir dali, né, assentimos com a nossa fé. Deus se dá a conhecer para que nós, naquilo que Ele quer que nós conheçamos, possamos corresponder, amando e entendendo o amor de Deus por nós. Ele quer que nós nos salvemos. É isso, irmãos. Deus quer caminhar conosco, se revela a nós, porque Ele nos procura e quer se unir conosco. Então, nós, quando entendemos isso, entendemos porque a igreja, de modo sábio hoje, coloca a segunda leitura, né, dentro do contexto da Santíssima Trindade. Porque você fala assim, apesar da Santíssima Trindade, né, falar do amor de Deus e comunhão do Espírito Santo, ou da segunda leitura, por que essa leitura está aqui? Não só porque aparece a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Jesus Cristo, né, aparece ali a Santíssima Trindade, mas porque inicia a leitura falando, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Então, esses santos que nos saúdam, como diz São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, essa comunhão do Espírito Santo, esse amor de Deus, essa graça de Jesus Cristo, tem que nos levar ao quê? A encorajar-nos, encorajai-vos. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Não podemos passar essa nossa vida sem entender e sem querer esse aperfeiçoamento. Deus não só se encarna e vive no nosso meio, mas Ele permanece e vive em nós, dentro de nós, sendo mais íntimo em nós do que nós mesmos, nos conhecendo melhor do que nós mesmos, nos derramando o Espírito Santo, nos fazendo filhos no Filho. Somos filhos do Pai, no Filho que é Jesus, né, pelo Filho que é Jesus, no Espírito Santo. E a missa é um sacrifício ao Pai pelo Filho no Espírito Santo também. Nós sempre nos entregamos assim. Isso é a beleza, queridos irmãos. E isso é o que nós somos chamados, e é por isso também somos capazes de amar uns aos outros, inclusive de dar o perdão aos nossos inimigos. Por quê? Porque nós não nos concentramos no mal que o outro nos fez, mas oferecemos o sacrifício da nossa vida
Inclusive do perdão, que às vezes é sacrifício também dar o perdão. A Deus, Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. É ao Pai, na graça do Filho, pela graça de Jesus, na comunhão do Espírito Santo que nós agimos. E é por isso que devemos nos encorajar. É por isso que devemos trabalhar neste aperfeiçoamento da nossa vida de fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria somente isso hoje. Somente que a gente pudesse, de fato, poder entender, mais do que grandes teorias e grandes estudos teológicos da Santíssima Trindade. O manual de teologia que a gente usava na faculdade era 920 páginas, né, para poder ler. Mais do que isso, eu gostaria de lembrar disso, o mistério de amor. É que nós devemos dizer: Senhor, acolhe-nos como propriedade tua. E correspondendo a este mistério, que nós, caminhando peregrinos rumo ao céu, sejamos encorajados a corresponder a este amor, amando. A este amor, entendendo que tudo que Deus faz e se revela a nós, e revelando esse mistério da Santíssima Trindade, é para a nossa salvação. Que o Senhor renove a chama do amor nos nossos corações. Que o Senhor tire de nós o coração de pedra e devolva um coração de carne. Que o Senhor, de fato, nos ajude a ter um coração que ama, um coração que louva, como nós cantamos no Salmo de Resposta: a vós louvor e glória eternamente. Portanto, que possamos sair daqui hoje com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de decisão, com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de ânimo, com um pouco mais de força e de coragem. E que, olhando para Jesus, contemplando a Santíssima Trindade, que a gente possa lembrar: Deus vem ao meu encontro. Eu quero me dar a Ele, pedir que Ele me acolha como sua propriedade, para ser um com Ele. Cada dia, mais e melhor, caminhar na sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.